Olá! Vou ler agora mais um capítulo desse livro fantástico, Famílias Indestrutíveis. O que não lhe ensinaram sobre a construção de um lar, do autor Rafael Neri. Capítulo 9, intitulado A Herança do Senhor. Ser pai ou mãe denota apreciar, a cada instante, a formação e os aprendizados de uma vida em desenvolvimento. Nossos pequeninos, com suas risadas inocentes e curiosidade ilimitada, são tesouros que conferem luz, amor e esperança à família. Por meio de seus olhos, redescobrimos a beleza dos dias e assimilamos lições inestimáveis sobre paciência, dedicação, afeto e sacrifício. A cada novo dia, temos a oportunidade de nos tornar heróis do cotidiano, escultores de futuros, exemplos de bondade e por aí vai. Em meio a tudo isso, somos agraciados com a bênção de compreender um pouco da essência de nosso Pai Celestial. Na cosmogonia cristã, Deus já exercia o papel paternal antes da fundação do mundo, pois havia gerado o Filho, por meio do qual toda a criação veio à existência. O privilégio de participar da concepção de novas vidas é, portanto, a dádiva de experimentar um vínculo profundo que existia desde os primórdios entre as pessoas da Trindade. Trata-se de um dom, não de um direito nosso, concedida pela graça do Senhor e sendo o bem mais excelente do matrimônio. A prole torna-nos capazes de perceber e contemplar de modo tangível a beleza deste projeto divino que é a família. Simbolicamente, os filhos são a coroação do casamento, uma recompensa que o Criador concede. É o que a própria palavra afirma. Os filhos são herança do Senhor. O termo hebraico, traduzido ao português como herança, é originalmente... Aí tem uns caracteres aqui em hebraico que eu não vou saber ler. Seu significado diz respeito à transmissão de propriedades ou bens materiais de uma geração para outra, mas representa também a concessão de um patrimônio que abrange tradições, ensinamentos, fé e promessas. Essa herança possui uma conotação identitária com as propriedades. Os descendentes obtêm um espólio de memórias, histórias e desafios que definem quem é aquele povo. Essa palavra em hebraico representa um vínculo entre gerações e imbui cada uma com o dever de preservar, enriquecer e assegurar a continuidade cultural, espiritual e identitária de um povo ou família. Considerando tal tarefa conferida aos filhos, é válido trazer a perspectiva de que o casamento deve ter em vista o objetivo de gerar vida. O cônjuge, de fato, ocupa a posição de centro gravitacional dentro do universo das relações humanas, secundário apenas à primazia absoluta de Deus.
como explicado anteriormente. Contudo, o fim de sua vida marca também o encerramento do matrimônio. Afinal, a continuidade do elo conjugal é inviável com alguém que já não habita a terra. Os frutos dessa união, no entanto, permanecem vivos e carregam a responsabilidade de perpetuar os princípios de seus antecessores. Herdam e revivem as tradições que formaram a base de sua criação e lhes conferem uma nova relevância na construção da identidade familiar ao longo das gerações. Erik H. Erikson, um psicanalista e psicólogo alemão-americano, traz uma visão intrigante à noção de continuidade. Ele expandiu e adaptou os conceitos de desenvolvimento humano da psicanálise freudiana e introduziu 8 estágios que se estendem por toda a vida de uma pessoa, desde a infância até a velhice. Cada um, segundo o estudioso, é marcado por uma crise psicológica específica que contribui para a formação da personalidade e do comportamento social. Um ponto elementar em sua hipótese é a generatividade, isto é, a tendência de, com o avanço da idade, ponderarmos sobre as nossas realizações e o legado que deixaremos. Erikson entende a generatividade como uma manifestação do desejo de ser útil, integrar-se a um propósito grandioso e ter um papel que transcenda a mera existência. Podemos deduzir que a decisão de não ter filhos, frequentemente embasada em razões egocêntricas, como a busca desmedida por sucesso na carreira, o desejo de acumular riqueza, ou apenas fazer o que bem entende, sem medir as consequências ou assumir grandes responsabilidades. Levanta questões psicológicas. Conforme a teoria de Erikson, em especial na fase de generatividade versus estagnação, essa escolha traz implicações negativas, uma vez que deixar de contribuir para a sociedade e as futuras gerações gera uma sensação de fracasso. Isto é, as pessoas tendem a se arrepender ou sentir remorso a respeito de terem evitado a concepção à medida que envelhecem, pois sentem na pele a falta da experiência de abraçar um filho, de lhe dar amor e receber seu afeto, e ter a certeza de que o legado de seus antecessores não acabará com a sua própria partida. Conjecturo, por exemplo, sobre o que teria acontecido caso Noé não tivesse feito exatamente o que o Senhor ordenou. Imagine se ele decidisse entrar na arca somente com os animais, deixando sua família para trás. Ou se levasse apenas sua esposa e optasse por ter relações com ela somente usando métodos contraceptivos. Se a história houvesse ocorrido desse modo, provavelmente não estaríamos aqui hoje. Contudo, a palavra relata que Noé, sendo um homem justo e íntegro, fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Assim, construiu a arca conforme todas as especificações direcionadas pelo Altíssimo, e nela subiu com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Também os animais não adentraram a embarcação um a um, e sim em casais, machos e fêmeas de cada espécie, de modo que fossem preservados.
O interessante é que, embora a justiça tenha sido encontrada especificamente em Noé, a salvação estendida à sua família evidenciou que a sua missão não se limitava apenas a ele mesmo, pois foi a partir de seu núcleo familiar, não dele sozinho, que se deu a continuidade da raça humana. Em todo caso, não é necessário sequer entrar no mérito da teologia, exemplos bíblicos ou análises psicológicas para entender que quando casais decidem não ter filhos, podem futuramente perceber que caíram em um grave equívoco. Afinal, a procriação é o resultado mais lógico e natural da relação sexual. Não à toa, uma série de medidas, muitas vezes drásticas, como a ingestão diária de hormônios ou a instalação de um dispositivo no interior do corpo feminino, passou a fazer parte do cotidiano de tantos casais que começaram a evitar a gravidez, ainda que nenhum método seja 100% eficaz. Em outras palavras, a partir do ato sexual é possível esperar o nascimento de filhos, assim como a nutrição advém dos alimentos e a luz emana do sol. O oposto disto é simplesmente antinatural. Como sabemos, a natureza revela uma sublime harmonia que percorre todas as diferentes etapas do ciclo da vida, desde a concepção de um novo ser até a velhice, passando pela corriqueira dinâmica do lar. A esse respeito, Aristóteles expressou um pensamento impactante em sua obra Ética a Nicômaco, séculos antes da era cristã. Os filhos parecem ser um vínculo de união. Logo, casais estéreis se separam mais facilmente, pois os filhos são um bem comum às duas partes, e o que é comum preserva a amizade. Dado o contexto do qual o trecho foi extraído, entendo que a crítica do autor não se direciona aos casais estéreis por permissão divina, mas àqueles que optam, de maneira deliberada e egoísta, por excluir a procriação de seu matrimônio. Até porque casais que não tiveram filhos biológicos, devido a questões fisiológicas, podem se unir no cumprimento de outros propósitos, como a dedicação ao acolhimento espiritual, aconselhamento aos mais jovens ou adoção. Por outro lado, os que abrem mão de um importante projeto conjunto em prol da liberdade individual revelam apenas uma atitude que há séculos pode ser reconhecida como o ponto de partida de desastres. O evento da queda alerta-nos sobre o perigo de darmos lugar à concupiscência da carne e dos olhos e, assim, agir de modo a satisfazer nossos próprios interesses. Lembra-nos também que decisões pessoais têm implicações que ultrapassam o âmbito individual. Podemos observar até os dias de hoje como, desde que Adão e Eva foram seduzidos pela falácia de que poderiam ser como Deus e caíram no engano, arcamos com as consequências do pecado original. Você pode questionar a relação disso com a decisão de ter filhos. Portanto, explico-me. A concupiscência, definida como um desejo intenso, seja ele físico, sexual ou de outra natureza, adquire uma conotação particular em um contexto no qual o individualismo prevalece. Ela pode simbolizar a tendência à autoindulgência e ao egoísmo,
e se manifestar na incessante busca por prazeres materiais, na satisfação sexual sem consideração pelas necessidades ou os sentimentos dos outros, ou na obsessão por status e poder. Optar por não ter filhos devido ao desejo de evitar sacrifícios pessoais ou grandes responsabilidades tende a ser uma atitude concupiscente e expõe uma preferência pelo próprio conforto ou por uma liberdade sem limites. A crítica recai sobre a tendência egoísta de alguns casais em limitar a dinâmica do casal exclusivamente à relação entre duas pessoas, conforme Gabriel Marcel também disserta em sua obra Homo Viator. Os defensores do controle de natalidade afirmam, de maneira mais ou menos sincera, que é por piedade de seus possíveis descendentes que se recusam a dar-lhes a chance de existência. No entanto, é impossível ignorar que essa piedade, oferecida a baixo custo, não a seres vivos, mas a uma ausência de ser ou a nada, coincide com uma oportunidade suspeita para satisfazer o egoísmo mais cínico e dificilmente pode ser separada de uma filosofia empobrecida que mede o valor da vida pelos prazeres e conveniências que ela proporciona. Marcel sugere que os defensores do controle de natalidade, decisão consciente de limitar ou evitar a procriação, se ampara em um suposto sentimento de compaixão para justificar suas escolhas. Isso quer dizer que esses casais enxergam o próprio posicionamento como um gesto de precaução, motivado pelo intuito de poupar futuras crianças de nascerem em um mundo repleto de adversidades e sofrimento. No entanto, o filósofo questiona a autenticidade desse argumento, pois essa compaixão se dirige não a seres reais, mas à inexistência ou ao nada. Para Marcel, tudo pode ser, na verdade, uma manifestação de egoísmo disfarçado. As pessoas, ele sugere, podem se valer da noção de compaixão para encobrir motivações mesquinhas ou um mero anseio por conveniência. O trecho finaliza com a associação do suposto controle de natalidade a uma compreensão simplista da existência humana, segundo a qual o valor da vida se limita a critérios de prazer e comodidade. Duas palavras que parecem definir a sociedade contemporânea, marcada por métricas superficiais e materialistas. É comum ouvirmos que privilegiamos coisas em detrimento de pessoas, e vemos alguma verdade nessa observação. Acredito que um problema adicional passou a existir: a crescente tendência de colocarmos o amor próprio acima do amor ao próximo, o que nos leva à prevalência de nossos interesses pessoais. Essa inclinação é perceptível na substituição do compromisso conjugal por uma vida solitária, mais cômoda, ou na troca da bênção de sermos pais ou mães pela mera existência desprovida de tais responsabilidades. Nesse sentido, nota-se a propensão preocupante nos dias atuais de trocar o desejo por filhos pelo afeto destinado a animais de estimação ou plantas. Evidentemente, não há nada de errado no simples fato de ter um cachorro, um gato ou até mesmo uma samambaia.
O problema está na inversão de valores, um desvio sutil na compreensão tradicional do que constitui a natureza humana. Embora a figura do pai ou mãe de pet também possa ser associada a pessoas solteiras, simbolizando por vezes algum nível de desistência do ato de constituir família, acontece também dentro de relacionamentos amorosos e até no casamento. Às vezes, o que parece ser inofensivo e bem intencionado, como cuidar de um animal, pode ocultar questões complexas e problemáticas. Esse costume moderno traz à luz uma transformação cultural mais ampla, caracterizada por uma preferência pelo conforto imediato, gratificação pessoal e uma crescente relutância em assumir compromissos duradouros, amadurecer efetivamente e desenvolver virtudes. Quem opta por uma vida assim provavelmente irá se deparar com a solidão no futuro, pois cachorros ou gatos, apesar de serem companhias bastante agradáveis, não poderão oferecer cuidado em momentos de doença, nem nos dar suporte na velhice, por exemplo. Já as plantas, por mais que embelezem o ambiente, não são capazes de expressar gratidão ou afeto. São, afinal, apenas plantas. A ironia se acentua quando percebemos que, mesmo sabendo dessas obviedades, muitos ainda prefiram investir seu tempo e dinheiro em animais de estimação, plantas ou mesmo em objetos, em vez de se comprometerem com o outro ser humano, dedicando-se à criação de filhos, cenário que desencadeia um misto de temor e profunda aversão a responsabilidades. É por esse motivo que a Bíblia afirma ser bem-aventurado quem tem a aljava cheia de herdeiros, e não porquinhos da Índia. Jamais permita-se caminhar por uma direção em que a conexão humana é relegada a um plano secundário. Não obstante a questão relacional, existe ainda um equívoco recorrente na mentalidade contemporânea, que é associar a procriação ao empobrecimento. Acredita-se que despesas com a criação e o ensino dos pequenos são pesadas a ponto de levar uma família a uma situação financeira precária, ou que para sustentá-la é necessário pertencer à elite socioeconômica. Também temem que a chegada de um bebê acarrete maior estresse e possíveis impactos negativos no trabalho. Embora preocupações financeiras sejam compreensíveis e exijam uma gestão responsável, não podem governar nossa vida. O dinheiro é um meio, não um fim em si mesmo. Sustentar e educar uma criança demanda, sim, uma quantia razoável de recursos monetários. Então, além de agir com prudência econômica, devemos manter nossa confiança em Deus, que é Pai, provedor e em todo tempo cuida de nós. No Evangelho de Mateus, Jesus diz para não nos angustiarmos com as necessidades básicas da vida. Ele ilustra que, assim como Deus cuida de aves e flores com dedicação, não negligenciará as carências da humanidade, sua criação preciosa. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta.
Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Na epístola aos Filipenses, Paulo reforça a mensagem de Cristo e garante que Deus atenderá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, sua provisão será abundante e generosa. Ambos os trechos bíblicos nos lembram que, embora as preocupações materiais sejam válidas, existe uma fonte de sustento e apoio que ultrapassa as limitações econômicas. Não bastasse todas essas orientações, ainda somos intensamente confrontados pelas palavras de Cristo, quando ele esclarece que não podemos servir a Deus e a Mamon, ou dinheiro, ao mesmo tempo. Talvez pensemos que esta confrontação jamais possa se aplicar a nós, porém é válido refletir. Quando penso em algum projeto, é o dinheiro ou o Senhor quem determina se devo seguir em frente? Lendo as passagens bíblicas repletas das imensas linhas genealógicas do povo de Deus, fica evidente que a escolha de terem ou não filhos não era orientada pelas finanças. Afinal de contas, mesmo quando foram subjugados à escravidão, continuavam ampliando suas famílias. As Escrituras afirmam que o total dos descendentes de Jacó, ou Israel, era de 70 pessoas ao chegarem ao Egito. Porém, se multiplicaram e tornaram-se tão numerosos que preencheram aquela terra. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Agora, se voltarmos a nossa atenção para a reação do rei egípcio diante desse fato, observaremos como gerar filhos não representa pobreza, mas, sim, força. Quando o faraó constatou que os descendentes de Jacó haviam crescido, temeu uma possível revolta em caso de um ataque inimigo e sentiu-se ameaçado. Por conta disso, uma carga excessiva de trabalho foi imposta tanto aos homens quanto às mulheres de Israel, a fim de esgotá-los e assim tentar reduzir a procriação desse povo. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Ao se dar conta de que a sobrecarga de trabalho não impedia o aumento dos hebreus, o rei recorreu a uma medida ainda mais drástica de controle populacional. Ele ordenou às parteiras que eliminassem os meninos recém-nascidos. Convenhamos que o relato de um levante tão audaz contra os pequeninos torna claro como o dia que a multiplicação do povo de Deus representa uma forte ameaça ao sistema maligno de Satanás. Revela que ele alimenta uma aversão explícita à ideia da família e busca pervertê-la ou destruí-la incessantemente e a todo custo. Essa história, no entanto, revela um desfecho surpreendente. As parteiras, temendo a Deus, optaram por desobedecer às ordens reais e preservar as vidas dos bebês.
elas tinham consciência de que poderiam sofrer graves consequências nas mãos do governo egípcio, mas foram fiéis ao Senhor, e ao Todo-Poderoso foi bondoso com elas, poupando-as da punição terrena. É inspirador ler como o povo de Israel resistiu e venceu as tentativas faraônicas de subjugá-los. Posteriormente, puderam contar com a miraculosa ascensão de Moisés, que os conduziria para fora do Egito, livrando-os da escravidão, apontando também para a figura do Messias vindouro. Assim como os israelitas depositaram sua fé no Altíssimo, podemos hoje encontrar nele uma fonte de esperança e força para qualquer momento do matrimônio, especialmente na concepção de filhos. A história do povo de Deus é, de fato, um testemunho poderoso de que, mesmo sob circunstâncias adversas, uma família numerosa sinaliza bênção e força. Na vida moderna, certos aspectos podem ser análogos à opressão vivida pelos hebreus escravizados no Egito. Somos subjugados por coerções simbólicas em um mundo que jaz no maligno, enquanto também lidamos com exaustivas demandas e estresse em diversas áreas da vida. Tamanha saturação tem o potencial de desviar o foco daquilo que realmente importa. E em tal cenário, casais se veem perante uma bifurcação. Uma via os conduz a renderem-se às pressões e adotar uma visão materialista em detrimento da fecundidade da família, fazendo o lar um refúgio solitário, em que a riqueza preenche os espaços, mas não aquece os corações. O outro caminho, por sua vez, é pavimentado pela coragem de desafiar as marés da convenção contemporânea e honrar o desígnio sagrado de formar uma família segundo o coração do Pai. Mais do que provocar um aumento populacional ou demonstrar força por meio de uma vasta e honrosa linhagem, o mandato cultural de sermos férteis e multiplicar-nos representa o privilégio de gerar e educar uma alma eterna. Nesse processo, há uma beleza sublime e sem precedentes, pois embora sucessores sejam frutos biológicos de seus pais, receberam vida do próprio Deus e carregam a capacidade de contribuir para a expansão do reino celestial na terra. Ser responsável por uma criança requer uma dedicação enorme, além de diversos sacrifícios. Não à toa há tantos que procuram esquivar-se dessa incumbência, usando até mesmo o trabalho como escape e colocando os pequeninos em uma posição de empecilhos às suas metas pessoais. É por isso que a famosa citação nos alerta: filhos não são a distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Enquanto muitos buscam satisfação em realizações profissionais, títulos acadêmicos ou viagens pelo mundo, cabe-nos colocar a filiação em um patamar superior, pois participar do desenvolvimento e formação de uma vida é uma das mais nobres realizações que existe. Dominar a arte de criar filhos é um exercício de paciência e fé no Senhor. Como G. K. Chesterton observou, essa tarefa detém um caráter quase profético,
uma vez que incumbe os pais de transmitir valores morais e espirituais, transmitir lições de vida e moldar o futuro de seus pequeninos por meio da orientação e do exemplo. Desse modo, ser pai e mãe se revela uma jornada de autoconhecimento e descoberta espiritual, em que os mistérios da existência são contemplados por meio dos olhos das crianças. Pois lembro com plena certeza deste fato psicológico fixo, no preciso tempo em que mais estive sob a autoridade de uma mulher, mais plena era minha vida de aventuras e de paixão. Exatamente porque quando minha mãe dizia que as formigas mordem, elas realmente mordiam. E porque a neve realmente vinha no inverno, como ela disse. Por isso e muito mais, o mundo inteiro era para mim uma terra encantada, cheia de deleites maravilhosos. Era como viver na época dos antigos hebreus, em que profecia após profecia se realizava. Para além desse, existem inúmeros aspectos encantadores da procriação revelados na Bíblia. Ela nos oferece, por exemplo, uma visão deslumbrante sobre a dimensão redentora da maternidade. Ao tornar-se mãe, a mulher experimenta transformações intensas, passa a sacrificar-se como nunca, abdica do próprio conforto físico, lida com a privação de sono, alterações hormonais e estéticas, etc. Em meio a tudo isso, o Senhor lhe concede uma graça incomparável, ser um lugar seguro, fonte de amor, alimento e direção de uma pequena criatura recém-chegada à terra. Durante a infância de seu filho, ela testemunha os marcos iniciais, seus primeiros passos e palavras, o encanto pelo descobrimento do mundo e a alegria descomplicada das pequenas coisas. Na adolescência, ela acompanha o desabrochar da individualidade de seu filho, as mudanças físicas e a busca por seus sonhos e propósito de vida. Já na juventude, ela observa a transformação daquela criança em um adulto curioso e determinado, pronto para encarar os desafios do mundo. Ao enxergar, além de si mesma e se doar a outro ser, a mãe deslumbra um amor que a redefine e um vínculo que enriquece sua existência de maneiras que ela nunca imaginou serem possíveis. De forma semelhante, as palavras de Davi desvendam um olhar ímpar sobre a paternidade. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Nesse versículo, a ternura paternal se desdobra como uma metáfora para a misericórdia do Altíssimo e acredito não ter sido por acaso, pois é comum a imagem que temos de Deus estar associada à figura de nosso Pai. A postura autoritária de alguns pais pode moldar a percepção do Senhor como severo, ao passo que um comportamento mais afetuoso tende a esculpir uma visão mais benevolente e compassiva. Ao formar sua própria família, o homem é chamado a ser um reflexo fiel do Senhor. Suas ações e palavras são páginas vivas que os filhos leem a fim de compreender o Pai Celestial. Ser abençoado com uma família repleta de filhos é uma expressão sagrada da generatividade humana.
Cada criança é um testemunho vivo da graça de Deus e carrega consigo as lições, sonhos e esperanças de seus pais. Filhos são uma ponte entre o passado e o porvir, herdeiros de traços físicos e genéticos, mas também de um legado imaterial. Nossos meninos e meninas representam a promessa viva de um futuro ainda por se desenhar. E no cerne de tudo isso está a verdade de que são uma criação preciosa aos olhos do Senhor, destinada a espelhar sua majestade e perpetuar seu reino na terra. Agradeço por ouvir. Tchau, fique bem.